CPSH11, o Fundo de Shoppings da Capitânia. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 30 de junho de 2025. Primeiro vídeo do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo iniciou as operações em 2023, tem um patrimônio líquido total na casa de 943 milhões, a cota patrimonial a R$ 11,83, a cota a mercado margeando os R$ 9,70, tem 21 mil cotistas e na data que eu gravo aqui com vocês, o CPSH11 cota na B3 a R$ 9,69, fazendo um P sobre VP de 0,82, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 3,86%. A cotação lá em dezembro de 2024 chegou aos R$ 7,91 e desde então busca uma recuperação, já chegando inclusive aos R$ 9,84. A última distribuição do fundo ocorreu agora no dia 25 de junho de 2025, 10 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,04, anual de 12,54%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em CPSH11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.170,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A rentabilidade do fundo é ponto de atenção, isso porque desde setembro de 2024 ele declinou a linha aqui do CDI e não mais recuperou. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, ele consegue superar apenas o IFIX e o IPCA, mas não supera ainda o CDI, apesar desta recuperação da cota no mercado secundário. No período, segundo o Investidor 10, o CPSH11 rendeu 17,03, o CDI 25,31, o IPCA 9,41 e o IFIX 10,22. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aqui do CPSH11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que esta distribuição de 10 centavos por cota produz um yield anualizado de 13,10. Em relação ao desempenho aqui do portfólio, segundo a gestão, em relação à comparação do último ano, o portfólio apresentou um crescimento de 9,2% em vendas por metro quadrado e 14,7% em NOI por metro quadrado, com os destaques positivos aí para o Cidade Jardim, Iguatemi Alphaville e o Fashion Novo Hamburgo. A gestão destaca aqui também que o fundo opera com desconto em relação à sua cota patrimonial, na casa aí de 18%. Em relação às obrigações do fundo, elas estão concentradas aqui na primeira série, que foi emitido referente ao CRI CPSH. Segundo a gestão, ela tem aí uma carência de amortização desta operação até março de 2027, com pagamento mensal de juros iniciando em março deste ano. Fora este endividamento via CRI, os únicos compromissos financeiros remanescentes são referentes ao Shopping Iguatemi Alphaville e eventuais earnouts também em relação aos demais ativos. O saldo desta securitização é de 52 milhões e 200, a uma taxa de CDI mais 1,8, vencendo em 15 anos lá em 2040. Tem aqui o cap rate ponderado por desembolso, o maior deles fica aqui com o Iguatemi Alphaville, 14,8%, e o menor deles fica aqui para o Rio Design Leblon, 5,8%. Em relação ao volume de negociação do CPSH na B3, ele tem uma média diária de R$ 2.925.000, 61 milhões de volume negociado ao mês, um valor de mercado na casa de 773. Em relação ao número de cotistas, vem crescendo bastante, principalmente após fevereiro de 2024, chegando agora a 21.501 cotistas. Em relação à DRE do fundo para maio de 2025, ele fez um resultado total de R$ 8.688.000, o equivalente a 11 centavos por cota, dos quais ele distribuiu apenas 10 centavos por cota, permanecendo então com um resultado acumulado por cota de 1 centavo. Em relação às obrigações, ele tem aqui 46 milhões de obrigações por aquisições e 53 milhões de contas a pagar, totalizando aproximadamente 95, 100 milhões de obrigações aqui do fundo. O PL dele chega na casa de 939 milhões, frente a um ativo de 1 bi e 39 milhões, um valor de cota patrimonial a R$ 11,79. Em relação ao histórico de distribuição, segue lá 10 centavos por cota desde dezembro de 2024, produzindo um yield anual de 13,10. A maior disposição por participação em ABL própria fica aqui para o Iguatemi Fortaleza, seguido aqui do Iguatemi Alphaville, 15,2% de ABL própria, e também a maior participação do fundo em relação à sua participação no ativo é o Fashion Novo Hamburgo, 20,6%.
O portfólio do fundo tem a maior exposição aqui de ABL própria para o Iguatemi Fortaleza, 22%, seguido do Iguatemi Alphaville. Tem aqui também o Praia de Belas, o Fashion Novo Hamburgo, tem aqui também o Shopping Dom Pedro, lá em Campinas, o Cidade Jardim, o Catarina Fashion Outlet, o Boulevard Tatuapé, o Metrô Tatuapé, o Pátio Paulista e o Rio Design Leblon. Em relação ao NOI por portfólio aqui do fundo, a maior exposição dele está aqui para o Iguatemi Fortaleza, 20%, seguido do Alphaville, 16%. Em relação à distribuição, ele tem a maior exposição aqui para o estado de São Paulo, 60,7%, seguido do estado do Rio Grande do Sul, 14,8%, Rio de Janeiro, 4,5% e o Ceará, 20,1%. Em relação aos indicadores operacionais aqui do fundo, os pontos positivos ficam aqui para o Iguatemi Fortaleza, tendo uma participação de 20% aqui da carteira do fundo. Ele tem aqui como ponto positivo também o Iguatemi Alphaville, que tem uma participação de ABL aqui de 30%. Ele tem aqui também como destaque positivo o Iguatemi Alphaville, que tem um crescimento em relação ao resultado de 2024 de 35,1% em relação ao NOI por metro quadrado. Então, ponto positivo, os shoppings aí performando muito bem. Já vimos isso, inclusive, em outros vídeos aqui de fundos de shoppings, e no CPSH11 também não é diferente. Os fundos aí apresentando uma recuperação, depois principalmente do período de final de ano e de início de ano, que apresenta uma maior dificuldade aí para os fundos de shoppings, mas agora aqui no CPSH11, os shoppings como um todo apresentando excelentes números em relação ao crescimento de vendas e também em relação ao NOI. Se verificarmos aqui, o Iguatemi Fortaleza cresceu 12%, o Iguatemi Alphaville cresceu 14%, o Cidade Jardim 25,3%, o Catarina Fashion 5,8%, o Metrô Tatuapé 8,9% em relação às vendas e em relação ao NOI por metro quadrado também não é diferente. O Iguatemi 11,5%, o Shopping Iguatemi Alphaville 35,1%, o Cidade Jardim 25,1%, o Catarina 2,3%, o Praia de Belas 21,3% e o Fashion Novo Hamburgo fechando aqui com 19,8%. Os destaques negativos aqui do fundo ficam para o Shopping Pátio Paulista, que teve um crescimento bem pequeno em relação ao NOI por metro quadrado, 2,5%. Em relação às vendas, foram negativas aqui de 9,8%. E o Rio Design Leblon também com umas vendas negativas de 6,8% e o NOI por metro quadrado também negativo de 14,3%. Em relação ao portfólio aqui do CPSH11, ele finaliza com ocupação de 95,1%. Em relação às vendas por metro quadrado, em relação a 2024, um crescimento de 9,2%. E o NOI por metro quadrado em relação a 2024 também no geral aqui 14,7% de crescimento. Então, o fundo, de um modo em geral, apresentando uma performance excelente, também inclusive a sua taxa de ocupação que chega aí a 95%. Conforme verificamos aqui em relação às descrições do desempenho do fundo, ele segue em crescimento em relação a abril de 2025, tanto em relação às vendas quanto em relação aqui ao NOI por metro quadrado do portfólio, ficando os destaques negativos apenas para aqueles dois shoppings. Perfeito, pessoal? De CPSH11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo, ele que apresenta resultados excelentes em relação aos shoppings contidos no seu portfólio, apresentando um crescimento em relação a 2024, o que é excelente. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.